Tiago, conta de 5 capítulos, vamos ler apenas o capítulo 5, e os versículos 14, 15 e 16 apenas. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho da nossa condição diante do Senhor, da nossa posição diante do Senhor, de como nós nos encontramos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Tiago, capítulo 5, versículo 14, versículo 15 e o versículo 16. Aleluia! Amém? Amém. Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, tua serva já tem te orado nesta noite, já tem te glorificado, meu Senhor, por esta oportunidade ímpar, por esta oportunidade maravilhosa, grandiosa, meu Senhor, de estarmos na tua casa na noite deste dia, para participarmos de mais um culto em honra, glória e louvor ao teu santo e poderoso nome, por podermos invocar o teu nome, por termos o acesso, o livre acesso, meu Senhor, como sacerdotes de Cristo, ó Pai. Então, como nós temos o livre acesso, a liberdade de entrar nos teus atos, de entrarmos na tua presença, meu Senhor, com cânticos espirituais, com louvores, ó Deus, com a tua poderosa palavra nesta noite. Pai, abençoa cada mensagem que já foi lida nesta noite, já foi proposta pelos teus filhos, pelas tuas filhas nesta noite, cada louvor que foi colocado diante deste altar nesta noite, meu Senhor, receba ao trono da tua graça como um cheiro aprazível às tuas narinas, meu Senhor. Ó Deus, derrama da tua porção, do teu Espírito poderoso nesta noite, abençoando o teu povo, a tua amada igreja, o nosso pastor, a nossa pastora, ó Deus, cada membro, cada departamento desta igreja, a juventude local, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abençoa esta palavra, meu Senhor. Meu Pai, que eu não venha falar nada que não provém de Ti nesta noite, meu Pai, que esta palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, ela possa surtir o efeito pela qual ela está sendo lançada nesta noite, pois nós cremos que a Tua palavra, uma vez lançada, ela não volta para Ti vazia, meu Senhor, mas antes ela vai produzir os frutos pela qual ela foi lançada nesta noite. Então abençoa poderosamente, meu Pai, o Teu filho e a Tua filha nesta noite, com esta palavra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo de Tiago, número 5, versículo 14, 15 e 16, assim diz a palavra do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Convido aos irmãos para recitarmos mais uma vez apenas o versículo de número 16, para nós guardarmos na tábua do nosso coração nesta noite. Amém? Versículo 16, todos juntos. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um pode muito em seus efeitos. Amém. Assente-se por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Já de antemão quero destacar esta palavra do versículo de número 16 do capítulo 5 da epístola de Tiago, aí na parte B do texto, né, logo após a parte A que fala de sarar, nós entramos então na parte B que fala da oração, né, um meio de comunicação para com Deus. A oração é um meio que nos liga ao nosso Senhor Todo-Poderoso. A igreja, quando ela entende o significado real desta comunicação e entende a necessidade de ter uma vida de oração, uma vida de intimidade para com Deus, quando ele se volta para o seu Senhor, com o seu coração contrito, quebrantado diante de Deus, e ele então começa a invocar ao Senhor, mediante o entendimento da mesma oração que foi feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, em que o Senhor entra diante do Deus Todo-Poderoso e nos ensina, por meio da oração do Pai Nosso, a importância de estar diante do Senhor em oração.
um ato pela qual agrada a Deus. As petições, as nossas petições, tudo que nós colocamos diante do Senhor deve ser com o coração contrito, com o coração quebrantado, com reverência diante do Senhor, com um ato de extrema intimidade para com Deus, entendendo que Deus está sempre pronto a nos ouvir. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão encobertos para que Ele não possa ouvir, nem o seu braço encurtado para que não possa estender a sua mão poderosa e nos abençoar. Louvado seja Deus. Então, aleluia! Entender a importância na vida de um cristão de orar ao Senhor já é o primeiro passo para grandes conquistas, grandes realizações, para que coisas poderosas possam acontecer ainda mais na nossa vida, na nossa casa, nos nossos projetos, nos nossos propósitos e principalmente na nossa vida ministerial. Porém, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Tiago ele vai deixar bem claro que a oração feita aqui tem um efeito poderoso, porém não é uma oração feita por qualquer tipo de pessoa. É uma pessoa qualificada, é uma pessoa que foi separada diante do Senhor, é uma pessoa que foi justificada pelo Deus Todo-Poderoso. E é esta palavra-chave que eu quero deixar para os irmãos neste culto hoje, um culto voltado para a família. A oração feita por um justo, Paulo vai dizer, Tiago vai dizer, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. Aleluia! Então a oração, irmãos, do ponto de vista, ela é vista de formas diferentes pela mente humana, pelo curso deste mundo lá fora e por uma ótica cristã dentro do ponto de vista bíblico. Quando nós falamos em oração do ponto de vista secular, se entende por mente humana, meramente humana, aquela mente que não tem a mente de Cristo, que a oração do ponto de vista secular nada mais é do que um conjunto apenas de palavras que expressam o pensamento completo. Quando se pensa em oração do ponto de vista humanamente falando, secularmente falando, sem ponto de vista cristão, sem ponto de vista baseado na poderosa palavra de Deus, subentende-se nada mais do que apenas um conjunto de palavras, uma reunião de palavras do ponto de vista que expressam apenas um pensamento completo. Mas quando nós entendemos de uma forma bíblica, quando nós voltamos à oração dentro de uma ótica cristã, entendendo do ponto de vista bíblico, aí nós entendemos algo ainda muito mais além, porque a oração do ponto de vista bíblico é a nossa aproximação, é a aproximação da pessoa ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Ora, quando eu entro diante do Senhor com oração, eu crio, diante do Senhor. Quando eu me volto diante do Senhor, não importa como é a forma da qual eu vou estar diante do Senhor. Eu não digo aqui forma de qualquer maneira diante do Senhor, não é sem reverência, não é entendendo a grandeza e o poder do Senhor, não é estando diante de Deus de qualquer forma em pecado. Não é isso que eu quero que os irmãos entendam nesta noite. Eu entendo sim que quando eu estabeleço um parâmetro, uma linha de intimidade para com Deus, quando eu entendo a minha posição de imanência diante do Senhor, quando eu entendo a minha posição de transcendência diante do Deus Todo-Poderoso, e eu posso então entrar diante de Deus com intimidade, seja com meus joelhos dobrados diante do altar, seja com meus joelhos curvados dentro do meu quarto, seja em pé, seja de olhos fechados, ou até mesmo de olhos abertos, não importa a forma pela qual eu estou falando com Deus, mas sim a maneira como eu entendo que quando eu estou orando a Deus, eu estou me aproximando mais do meu Senhor. Eu estou ainda por meio de palavras ou de pensamentos em particular ou até mesmo em público, eu estou expressando ao Senhor, e dentro
dentro deste parâmetro de uma oração feita, eu estou incluindo coisas importantes. Quando eu oro a Deus, eu estou confessando ao Senhor os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que nós temos que confessar ao Senhor os nossos pecados, que nós temos que pedir a Deus todos os dias perdão pelos nossos pecados. Então, quando eu estou orando, meu irmão, quando você está orando, minha irmã, você está entrando diante do Senhor dizendo: Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, meu Senhor, perdão pelos meus pecados, sejam eles cometidos por palavras, por atos, por gestos, consciente ou inconscientemente. Eu te peço, meu Senhor, antes até mesmo que os meus lábios confessassem a Ti, a Bíblia sabe o que nós vamos dizer, mas é importante eu entender, louvado seja Deus, que eu preciso confessar ao Senhor as minhas culpas, os meus pecados, as minhas transgressões. Quando eu oro a Deus, eu acrescento ao Senhor a minha adoração. Jesus vai dizer na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Entrar diante do Senhor com oração em ritmo de adoração é importante. Ah, Deus Todo-Poderoso, Deus magnífico, magnânimo, excelente em glória, poderoso, leão da tribo de Judá, alfa, ômega, primeiro, último, grande, poderoso. Eu estou orando, eu estou adorando ao Senhor, eu estou reconhecendo a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Quando eu estou orando a Deus, eu estou em comunhão para com Deus, eu estou em comunhão para com a igreja, eu estou também agradecendo como um ato de gratidão, eu estou agradecendo ao Senhor. Será que você, quando entra diante da presença, será que quando eu e você ora, nós esquecemos de agradecer? Ou a gente só fica pedindo? Tem muita gente que chega diante do Senhor e pede daqui, e pede de lá, mas antes de pedir, primeiro agradeça por estar em pé, agradeça pelos livramentos, agradeça por mais um dia de vida, agradeça pelo alimento, agradeça pelo sustento, agradeça pelo dia, pela noite, agradeça por deitar e por levantar, agradeça pelo teu trabalho, agradeça por estar na casa do Senhor, no culto da família. Foi o Espírito Santo, aleluia, quem te trouxe nesta noite para agradecer a Deus por mais um dia na sua presença. Aleluia, glória a Deus. Então observe, os senhores e as senhoras, quantos elementos se pode colocar ou inserir dentro de uma oração. Se nós ficássemos orando aqui, pastor, nós fôssemos lembrar de cada um, ficaria a noite toda, né, pastor? Porque tem quantidade de Deus. Quantas pessoas tem na sua casa? Ah, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão, eu tenho um tio, eu tenho uma tia, eu tenho um avô, eu tenho uma avó, eu tenho um neto. É muita gente. Você pode orar individualmente ou até no coletivo. Se eu tomo a minha família, pronto. Minha família. Tomo a minha casa, minha parentela, tomo a minha igreja, meu pastor, ministério. Mas você pode orar individualmente. Você pode orar. Porque o Senhor, Ele vai. Dentro do elemento da oração tem uma palavra chamada comunhão. E se você tem comunhão com os irmãos e com a igreja, você conhece a cada um. Mesmo que você não conviva a todos, você conhece, você sabe a real necessidade daquele irmão, você pode incluir ele na sua oração. Você pode. E não tem, melhor dizendo, não existe uma melhor oração que agrada a Deus que seja a oração intercessória. Aquela que a gente ora não pela gente, mas em favor do outro. Isso agrada muito a Deus. É quando você está em oração, você lembrar dos seus irmãos. É você lembrar que de repente você está no culto como esse, mas alguém não está aqui. Mas logo mais, quando você sair da nave da igreja, quando você estiver lá no seu quarto, no seu cantinho, quando você entrar no seu quarto e fechar sua porta e orar ao seu pai que está em oculto, o seu pai que está em oculto, ele vai te recompensar porque ele vai ouvir a sua oração. Mas por que, pastor Marco? Porque estamos falando de alguém que ora, mas não é alguém qualquer, é um justo que está diante do Senhor. E Deus, Ele ouve a oração do justo. A oração de um justo
pode muito em seus Efeitos. efeitos. Está escrito na palavra do Senhor. Não sou eu quem diz, está escrito na sua palavra. Então, além de incluir esses elementos, da qual eu já disse aqui para os irmãos nesta noite, né, como a confissão, a adoração, a comunhão, a gratidão, temos a petição pessoal, aquela que nós pedimos por nós mesmos, pelas nossas necessidades, por aquilo que realmente precisamos. Não que o Senhor não saiba daquilo que eu e você precisem, mas Ele quer que nós falamos para Ele, que nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. E, como eu já havia dito há alguns segundos atrás, a intercessão pelos outros. Isso não pode faltar. Jamais. Porque este elemento aqui é um dos que mais agrada a Deus. A intercessão pelos outros. É você orar e lembrar do seu irmão. É você pedir e pedir pelo seu irmão. É você interceder por você, mas também pelo seu irmão. Esta oração, ela agrada a Deus. E para que essa oração verdadeira seja atendida pelo nosso Senhor, nada mais justo e nada mais do que necessário uma vida de purificação diante do Senhor. Eu não posso de forma alguma entender que Deus ele é santo, que Deus ele não compactua com coisas erradas, com coisas que transgridem, que ofendem a natureza santa de Deus, que ofendem os princípios estabelecidos na sua palavra, e eu entrar diante do Senhor de qualquer forma, sem um ato de purificação diante do Senhor. Isso é a nossa confissão de pecado. É entender que todos os dias você erra, você falha, você pega, mas o Senhor é misericordioso e Ele pode sarar e perdoar os nossos pecados. Por isso, uma reflexão na qual Paulo diz: examinar, pois, o homem a si mesmo. Todos os dias nós precisamos fazer o algo análise, e entrar diante do Senhor e confessar ao Senhor. É necessário se purificar diante do Senhor. O sumo sacerdote jamais entrava dentro do templo, dentro do tabernáculo, sem antes se purificar, sem antes lavar as suas mãos. Porque se ele entrasse de qualquer forma diante do altar santo dos santos, ele era exterminado, ele era fulminado, descia fogo do céu e matava aquele sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes diante do Senhor, fomos separados, consagrados, justificados para viver em santidade diante do Senhor. Então, para que eu tenha essa intimidade de falar com Deus, necessário é um ato, uma vida casta, uma vida de purificação diante do Senhor. É necessário orar com fé. Eu nunca entendi e jamais vou entender que alguém que entra diante do Senhor para interceder, para orar, para clamar, entrará diante do Senhor sem já crer que a vitória é certa em nome de Jesus. Então, para se orar a Deus, para se pedir alguma coisa ao Senhor, é preciso ter fé, é confiar no Senhor, é entender que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou que possamos pedir. E entender que mesmo que não aconteça da forma como eu e você queremos, ainda assim Deus ele quer o melhor para mim. Glória a Deus. Você não entende agora, mas lá na frente você vai entender. Aleluia. Em nome de Jesus, louvado seja. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Entender também que se faz necessário você ter uma vida unida com Cristo. Unidade. Viver unido com Cristo. Viver unido com a sua igreja. Ser submisso à vontade de Deus. Não é só o que eu quero, não é só o que eu acho, não é só o que eu penso, mas é colocar a minha intenção, os meus achismos, aquilo que eu acredito ser correto, em submissão à vontade de Deus. Senhor, é da tua vontade. É assim mesmo que o Senhor quer. Isso que eu estou planejando para o ano de 2026. É exatamente dessa forma, meu Senhor. É dessa forma. Senhor, eu estou planejando algo para a minha vida. Eu preciso dar um passo além do que minhas pernas podem alcançar. Mas é da tua vontade, meu Senhor. Porque se não for, você vai tropeçar, você vai cair. E não adianta botar a culpa na igreja, nem em ninguém, muito menos em Deus. Porque Deus, a Bíblia revela que o Senhor não tenta e não é tentado por ninguém. Antes,
nós somos tentados e nós caímos, somos seduzidos pelas nossas próprias concupiscências, nossas vontades. Então você tem que se submeter à vontade do Senhor. Logo, quando eu oro a Deus, eu me submeto à vontade de Deus. É ter um espírito de perdão. Jesus fala isso lá no finalzinho da oração de Mateus capítulo 6, quando ele fala do Pai Nosso. Que se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, tampouco o nosso Pai que está no céu perdoará os nossos pecados. Então, é importante incluir dentro desta oração o espírito de perdão e também um relacionamento correto com as pessoas. Jamais, irmãos, eu posso estar diante do Senhor se eu não ando uma relação correta diante da sociedade, diante das pessoas, diante da igreja, com os meus pastores. Eu não posso. Eu não estou aqui me classificando como alguém que sou correto, que sou santo, que sou perfeito. Não, eu tenho falhas, eu cometo falhas, eu erro também. É passivo, sou passivo de erro. Eu sou um ser humano. Eu estou em fase de aprendizado. Não aprendi nada. Por mais que eu estude, eu estou sempre aprendendo. Isso aqui, ó. Todos os dias você tem que submeter, você tem que aprender. Mas você tem o Espírito de Deus para te ensinar. Você tem o Espírito aquebrantado para quando errar, você chegar diante da pessoa e se corrigir. Meu irmão, errei. Pastor, errei. Minha pastora, errei. Me perdoa. Eu tenho certeza, irmãos, que quando você tem essa humildade e simplicidade, essa pessoa ela vai te abraçar, essa pessoa jamais, se não te condenou, ela vai te perdoar, e você vai seguir a sua vida em paz com Deus. E você vai entrar diante do Senhor com confiança, com credibilidade, com liberdade. Quando você começar a orar, os céus vão se abrir, as janelas do céu vão se abrir, com certeza descerá sobre a tua vida chuva de bênçãos sem medidas. Louvado seja o Senhor. Por que, pastor Marcos? Porque estamos falando de uma pessoa considerada justa diante do Senhor. O justo, ó, a chuva está descendo. A chuva, caiu a chuva. Então, irmãos, o que é o justo? Você é justo diante do Senhor. Você sabe que você é justo. A palavra justificação, irmãos, ela é nada mais do que um ato judicial da parte de Deus. Ser justificado pelo Senhor. Nós fomos justificados por Deus. Um ato judicial da parte de Deus, por meio do qual Deus, pela sua graça. Não foi porque eu mereci nem você, não, irmão. Foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou, a sua graça. O favor imerecido da parte do Senhor. Jesus ele se ofereceu na cruz, em morte de cruz, ele obedeceu ao Senhor em morte de cruz para te justificar. Ele pagou o preço que eu e você jamais poderíamos pagar. E o preço era muito alto. O preço era muito alto. Preço de sangue. Derramamento de sangue sobre a cruz. Não tinha ninguém. Deus olhou lá dos céus para a terra e não viu nem um justo sequer que pudesse pagar tão alto preço que o seu filho amado pagou por nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, você entende por esta palavra, irmãos, na minha simplicidade, da forma como eu estou tentando, de uma forma mais lúcida, explicar isso aqui para vocês. Você se considera uma pessoa super importante diante do Senhor e da igreja, do reino. Você é um justo diante do Senhor. Você foi justificado, foi pago um alto preço pela sua vida. Justificado pela sua graça. Ou seja, Deus perdoou o ser humano de toda a culpa. Jesus, além de ser obrigado ao Senhor, ele sofreu de nós, ou seja, o nome do Senhor, sua vida, você é justificado pelo sangue poderoso de nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por isso você é considerado justo diante do Senhor. Você é uma pessoa super importante diante de Deus. Não permita que nada nem ninguém desfaça de você, tire o crédito que você tem, pise em você, te humilhe, ache que você não vale nada, você vale muito para o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E quem mexe com a menina dos olhos de Deus, de quem mexe com você. De quem mexe. Está mexendo com Deus. E quem mexe com Deus. É muito certo. Porque você
foi comprado, você foi resgatado. Você agora pertence ao Senhor. Você agora pertence, então você tem a unidade com Cristo. Você está junto, unido a Cristo. Você faz parte do corpo. Você agora é membro particular do corpo de Cristo. É muito importante a sua relação com o corpo, com a igreja, com Cristo. Tendo Cristo como a cabeça da igreja. Você faz parte desse corpo, como membro. E você é muito importante, porque se arrancar o membro do corpo faz falta. Já disse aqui uma outra mensagem uma vez. Experimenta pegar a sua mão que está lá perfeitinha e arranca só o dedo para você ver como faz falta. Faz. É muito bom pegar esse cuidado com as 5 mãos, com 5 dedos, 10. Agora experimenta só com 4. Se for com 3, se for com 2, se for com 1. Aí alguém vai mexer com ele, tem muita habilidade nele. É difícil, faz falta. Faz falta. Então você é importante no corpo. Você faz parte da igreja. Todos são importantes. Somos justificados através da nossa fé em Cristo Jesus. Foi pela nossa fé. Aleluia. Que o Senhor morreu por nós. Que Ele pagou o Glória a Deus. sangue. E através dele nós somos considerados justos. O que é o justo, irmãos? É uma pessoa certa, legítima, em legitimidade diante do Senhor. É uma pessoa que ela tem razão, que ela cumpre e ela observa a lei de Deus. Agora você entende porque a oração de um justo, da qual o Tiago está dizendo aqui, ela pode muito em seus efeitos. Pode por quê, pastor? Porque agora, sendo eu justo, eu agora estou de uma forma correta diante do Senhor. Eu sou uma pessoa legítima diante do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho razão naquilo que eu falo, que eu penso, quando eu entro diante do Senhor. Eu cumpro o que está estabelecido na sua lei. Eu sou um observador da lei e um cumpridor da lei. Louvado seja o nome do Senhor. É uma pessoa que está relacionada com Deus de uma forma correta, pela fé que ela tem no Deus Todo-Poderoso. E ela, por ter essa fé correta, por ela observar a lei das Escrituras Sagradas, ela molda os seus motivos, ela molda as suas ações, ela molda os seus pensamentos de acordo com a poderosa Glória a palavra de Deus. Por isso ela é considerada justa diante do Senhor. E quando ela abre a boca, quando sai labareda de fogo dos seus lábios incandescentes diante do Deus Todo-Poderoso, Tiago vai dizer que a oração deste justo, ela pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. Ai de um homem, de um missionário, de um pastor que entra de joelho dobrado no altar e clama a Deus, aleluia. A terra estremece, as paredes balançam, o vento sopra, a chuva cai, cai daqui de lá. Quando um faraó varoa, ora a Deus, algo sobrenatural acontece, porque é um justo que está orando, é um servo de Deus, é uma serva de Jeová, é um jovem sacrificado, purificado, lavado, remido diante do Deus Todo-Poderoso. E na mesma hora, o Deus da Bíblia Sagrada responde com fogo a oração de um justo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É diferente. É diferente. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, Ele nos criou. Deus, Ele nos redimiu para que nós, os justos diante do Senhor, pudéssemos ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Ele. Para que nós tivéssemos esse livre acesso através do poder da oração. É a oração que nos faz ter uma comunicação com Deus. É como se eu levantasse de manhã e dissesse, é até aquele livro aí aquele tal de Ben Hinn. Ele fala, bom dia, Espírito Santo. É mais ou menos isso, uma intimidade. Você acorda de manhã e você faz isso? Bom dia, meu Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Obrigado por mais um dia. Toma o meu dia nas tuas mãos, abençoa a minha saída, a minha chegada. Guarda meu lar. Eu faço isso todos os dias. Quando eu saio para trabalhar, eu vou, é no meio do caminho mesmo. Quando eu venho na igreja, a mesma coisa. Às vezes eu faço em casa, no meio do caminho.
Já sai ali, ó, da Vila Joana pelos corredores ali, já por exemplo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, pela oportunidade de mais um dia de trabalho. Guarda a minha entrada, a minha saída, guarda meu lar, minha casa, minha família. Ó Deus, abençoa o dia de hoje, abençoa meu trabalho, abençoa minhas vendas. Meu Deus, tira toda a barreira, todo o impedimento. Livra-me, a minha casa, a minha família dos assaltos, dos homens sanguinários, das balas perdidas, dos tombos, dos atropelamentos, dos acidentes. Tem que ser assim, irmãos. Eu estava vindo para casa anteontem à noite, quando eu passei, acho que foi no domingo. Acho que foi no domingo, se não vai a memória. Quando eu passei na virada ali da antiga CDE ali, estava lá um grupo de gente, estava um rapaz caído, um outro de moto, um motoqueiro, o cara todo ensanguentado, só em 26, ficou só isso que eu dizer. Meu Deus, Senhor. Aquilo já comove meu coração, porque poderia ser um parente meu que estivesse ali, irmãos. Um amigo, um irmão da igreja. Já pensou que você passaram com um irmão da sua igreja que caiu ali, ensanguentado ali, no acidente de moto? Então nós temos que orar a Deus, para Deus nos guardar, livrar nossa casa, nossa família, nosso ente querido, nossos irmãos em Cristo, a liderança da nossa igreja, temos que orar. E quando eu entendo por esta palavra que hoje o Senhor colocou nos nossos corações, o Espírito Santo está aqui nesta noite, eu entendo, irmãos, que eu tenho essa liberdade, esse livre acesso de entrar diante do Senhor por meio da oração, dessa comunicação, mas de uma forma simples. Como se eu conversasse com vocês, oi Marcelo, tudo bom, boa noite, paz. É isso, irmãos. Não precisa inventar muita coisa, não. De repente, de uma forma bem simples, você que tem essa intimidade com Deus, você fala naturalmente com o Senhor, Deus ele está pronto para te ouvir. Louvado seja Deus. É eu entender que quando eu entro em comunhão com Ele através da oração, nós oramos não só porque Deus ele determinou isso em sua palavra. Eu não oro só porque Deus determinou. Como se Deus fosse castigo e terminasse. Tem que ser assim. Não, não é isso. Eu não entendo dessa forma. Como se fosse uma imposição, uma tirania. Deus não é tirano. Como se fosse obrigado. Não, não é isso. Quando eu entendo que não é dessa forma. Mas nós oramos porque nós somos o quê? Totalmente dependentes de Deus. E precisamos ter comunhão com Deus. Aleluia. Então, eu oro a Deus porque não é porque eu fui obrigado, mas porque eu entendo que eu dependo dele. Que eu preciso de Deus. Todos os dias da minha vida. E é por meio da oração que eu clamo a Ele, que eu peço, que eu procuro me redimir, que eu procuro entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade da minha vida. É através da oração que eu peço uma resposta. Aleluia, ao Jesus. Senhor, que eu estou planejando algo, mas eu coloco diante dele, aguardando um sinal, uma resposta. Essa é dessa forma. Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Aleluia. Porque eu entendi que por ter sido criado, redimido e justificado, eu oro a Deus porque eu sou totalmente dependente dele. Aleluia. Preciso ter Glória a comunhão. Deus. Porque a partir do momento que eu não oro mais a Deus, então a minha comunhão quebrou com o Senhor. O ladrão cometeu o pecado lá no Éden, falta de submissão, pela falta ali de não se posicionar como ele deveria ter se posicionado, né? Ele foi submisso ali. O primeiro pecado cometido na Bíblia foi essa questão de omissão. Ele foi omisso. Ele sabia que não era para ter feito o que ele fez e ele se omitiu, ele compactuou ali com aquela situação. E aquilo acendeu uma ira da parte do Senhor. Eu creio que Deus ele ficou irado. De forma que quando Deus ele chama ele se esconde, ele sabe que ele está no erro. O primeiro pecado, irmãos, ele nasce aqui, ó, na nossa consciência. Você sabe que você não precisa chegar diante de você e falar, exemplo, Marcelo, não sabe. Ele sabe. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você sabe. O Espírito Santo ele vai lembrar. E você sabe. E isso é bom, né? Porque quando isso acontece, missionário, é um sinal para que você faça isso aqui, ó, pratique isso aqui. Isso aqui é teoria. Deus quer prática. Então, se você sentiu que algo não está legal, é aí a hora que você chega, né, meu pastor? Você vai abrir, Senhor, é isso, eu realmente errei. Você coloca de pé novamente e segue o caminho com Deus. Ninguém pode condenar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém tem direito de apontar o dedo para você
que te condenar. Você foi justificado. Então você, ao entrar diante do Senhor, confessar sua culpa, o seu pecado, o Senhor está pronto a te perdoar. Levanta a tua cabeça e segue teu caminho de paz em nome de Jesus. Amém. Ninguém tem direito de te apontar e nem condenar você. Através da oração, irmãos, além de tudo que eu falo hoje, nós devemos expressar, como eu já fiz, nossa adoração ao Senhor. Não podemos esquecer de forma alguma o nosso louvor como forma de gratidão a Deus por meio das nossas orações, confessar aos seus nossos pecados, buscar sempre de Deus o perdão, porque o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, e até mesmo aquela que nós oramos buscando e parece que não chega, mas não chegou porque foi o cuidado de Deus, porque Deus sabe que se Ele te desse, poderia ser um mal na tua vida. Então por isso a gente agradece a si mesmo, louvado seja Deus. Interceder pelos nossos irmãos, como já foi dito aqui hoje, não podemos esquecer de forma alguma. A petição nada mais é do que um reconhecimento de uma forma humilde da nossa parte de que nós precisamos de Deus e que confiamos plenamente nele. Quando eu peço algo a Deus, eu reconheço a sua soberania, eu entendo que Deus ele é poderoso e através da minha humildade, do meu reconhecimento, da minha submissão à vontade soberana, porque Deus ele é soberano. Diante da soberania de Deus, eu entendo que por meio da minha petição eu reconheço isso, que eu preciso de Deus e que eu confio plenamente no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, por meio da oração, nós podemos nos dirigir a Ele, nós podemos dirigir as nossas petições, não só a Deus, mas também ao Espírito Poderoso. Porque tudo que pedimos, nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Todas as nossas petições, tudo que pedimos a Deus, ao encerramento da oração, nós pedimos em nome de Jesus. Seja pela tua vontade e pela nossa vontade. Louvado seja. Glória a Deus. Devemos suplicar a Deus com persistência fervorosa, sempre, oração da súplica, sempre suplicando, sempre clamando. E ainda tem um detalhe importante que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 26. Se não soubermos orar ao Senhor, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Seja, o Espírito Santo roga ao Pai ao nosso favor. Aleluia. Entendeu como você é querido diante do Senhor? Entendeu porque você é considerado um justo diante de Deus? Então, meus irmãos, sai com esta palavra guardada no tabernáculo. Aleluia. Em relação à sua casa, em relação à sua família. Você é comum da sua casa. Você é a sua família. E a oração feita justa, ela pode. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.